Oi, pessoal. Hoje os contratos futuros de grãos na Bolsa de Chicago, eles estão operando em queda, né? Pressionados por duas condições principais. Primeiro, o clima praticamente ideal lá nos Estados Unidos, né? Ideal a produção deles. E o segundo é a falta de detalhes do recente acordo comercial entre Estados Unidos e a União Europeia. Esse acordo que foi celebrado esse domingo, né, no dia 27, entre os Estados Unidos e a União Europeia, estabeleceu uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus exportados para o mercado americano. E essa medida ela evita a aplicação de tarifas de até 30% que foram anunciadas anteriormente pelo governo Trump, né? Mas ainda gera uma preocupação entre as indústrias da Europa que esperavam um pacto na isenção mútua, certo? Então, alguns produtos foram isentos das tarifas, como aeronaves, peças de aviões, né, certos medicamentos, equipamentos de semicondutores e algumas matérias-primas estratégicas. E mesmo com a trégua tarifária, alguns líderes empresariais pedem novas negociações para reduzir as tarifas, né, que são classificadas pela União Europeia como excessivas, prejudiciais à competitividade das exportações europeias. Esse pacto firmado entre o Trump e a União Europeia, ele visa evitar uma guerra tarifária, mas não inclui compromissos concretos sobre importações de grãos dos Estados Unidos. Né? Como o bloco europeu já não aplicava tarifa sobre esses produtos, a promessa de uma paridade futura de tarifa zero não deve impulsionar a demanda europeia no curto prazo. E o acordo, no entanto, fortalece a posição dos Estados Unidos nas negociações com a China. Né? Então, falando em China, hoje vai haver um encontro também entre os representantes econômicos dos Estados Unidos e da China, na sede do governo sueco, para tentar estender por mais 90 dias a trégua tarifária firmada em maio, né, entre Estados Unidos e China, evitando a retomada de tarifas elevadas entre as duas maiores economias do mundo. E aí, caso não haja esse entendimento, as tarifas americanas podem voltar a atingir níveis superiores a 100%, impactando setores estratégicos, né, e gerando essa instabilidade que a gente está vendo nas cadeias globais de suprimento. Então, a expectativa do mercado é que os Estados Unidos pressionem Pequim para reformular seu modelo econômico baseado em exportações e a ampliar as compras de energia americana como alternativa do petróleo russo, né, para destravar um pacto mais amplo. Enquanto isso, restam apenas 3 dias para o prazo de 1º de agosto, e o governo brasileiro já não acredita na possibilidade de alcançar um acordo com os Estados Unidos antes desse dia, antes do dia 1º, que é a data em que começa a valer as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Diante desse cenário, as autoridades brasileiras trabalham com duas hipóteses principais. A primeira seria a possibilidade de negociação setorial, né, focado em produtos específicos, como o suco de laranja, o café, impulsionado pela pressão do setor americano, inclusive, né, do setor privado americano. E a segunda alternativa, ela é considerada um pouco mais complexa, mas também não é impossível, porque depende exclusivamente do Trump, né, que seria a extensão do prazo da aplicação das tarifas, como está sendo buscado com a China nesse momento. Mas em ambos os casos, qualquer um dos dois acordos deve ocorrer apenas depois do dia 1º de agosto. Né? Então, enquanto isso, na Argentina, a situação já traz bem mais alívio para o produtor argentino, não é isso, Sol? Explica para a gente. É verdade, Cami. Bom, aí na Argentina, o governo finalmente decidiu fazer uma jogada importante no último final de semana, né? Por quê? Porque reduziu de forma permanente os impostos sobre exportação para a soja, o milho, a carne e outros produtos importantes da agroindústria. Então, a partir de agora, o cenário mais promissor para o produtor argentino e a medida representa ao mesmo tempo um alívio, né? Por quê? Porque está abrindo espaço para maiores expectativas de rentabilidade. Temos também que considerar um câmbio mais competitivo, né? Com uma mudança que melhora claramente aí os preços de exportação e, ao mesmo tempo, permite que o produtor argentino possa planejar a próxima safra com mais previsibilidade, né? Entre os produtos em destaque, claramente que está a soja, né? Por quê? Porque tive aí uma redução de 33% para 26%. Ao mesmo tempo, e falando já propriamente do mercado, o mercado argentino apresenta atualmente um cenário de volatilidade marcante para a soja. Durante as últimas semanas, a soja disponível oscilou entre 20% e 45%, enquanto os contratos futuros para novembro deste ano mostraram também uma variação mais contida entre 7% e 15%. Então, em paralelo
de novo, o dólar oficial registrou também uma forte volatilidade após a eliminação dos controles cambiais, né? Lembremos que isso foi no mês de abril. E a partir de aí estamos vendo uma variação entre 1 e 41%. Já desde julho, como estamos vendo aí na tabela, essa volatilidade cambial vem se reduzindo gradualmente. Então, em resumo, do ponto de vista comercial, isso pode resultar em maior liquidação de grãos estocados no curto prazo e também em uma melhora na intenção de plantio nos próximos meses, especialmente se essa estabilidade econômica for mantida na Argentina. Tudo indica que sim, Milei prometeu isso, né? Que enquanto a seu governo continuar, ele vai continuar também mantendo essas taxas, né? Tudo aponta, então, que um cenário claramente mais favorável ao produtor argentino deve acontecer. Uhum. Então, ótimas notícias para o produtor argentino, né? Infelizmente para o Brasil o cenário ainda não está muito bom, mas a partir desse cenário incerto aqui no Brasil, também o relatório Focus, né, divulgou nessa segunda-feira pelo Banco Central uma leve queda na projeção da inflação de 2025, né? Então, a estimativa para o IPCA ela reduziu um pouquinho, mas a previsão de crescimento do PIB brasileiro ainda foi mantida em 2,23% e a expectativa da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, também permanece inalterada em 15% ao ano. Então, pessoal, agora o cenário de preços ele está levando em consideração majoritariamente a geopolítica global, né? Então, lembrando que essa semana e a próxima devem ser marcadas por muita volatilidade. Então, não está na hora de se arriscar, está na hora de fazer gestão de risco. Então, produtor, se você ainda está perdido, tá? Acesse o nosso site ou entre em contato com a gente pelo link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Porque a hora de se proteger é agora, tá bom? A gente vai ficar te aguardando. Excelente dia para nós.